Primo Levi, os afogados e os sobreviventes, os delitos, os castigos, as penas, as impunidades. Capítulo 8, Cartas de Alemães. O É Isto um Homem? É um livro de dimensões modestas, mas como um animal nômade, há já 40 anos deixa um rastro longo e intrincado. Fora publicado pela primeira vez em 1947, numa tiragem de 2.500 exemplares, bem acolhidos pela crítica, mas vendidos apenas parcialmente. Os 600 exemplares que restaram, armazenados num depósito em Florença, perderam-se na enchente do outono de 1966. Após 10 anos de morte aparente, voltou à vida através de um editor Einaudi, em 1957. Muitas vezes me propus uma pergunta fútil. O que teria acontecido se o livro tivesse tido imediatamente uma boa difusão? Talvez nada especial. É provável que continuasse minha difícil vida de químico, que se tornava escritor nos domingos, mas nem mesmo todos os domingos. Ou talvez, ao contrário, me deixasse seduzir e desfraldasse, não sei com qual resultado, a bandeira de escritor em grandeza natural. A questão, como dizia, é ociosa. O ofício de reconstruir o passado hipotético, aquilo que aconteceria-se, é tão desacreditado quanto de prever o futuro. Malgrado este começo em falso, o livro teve seu trajeto. Foi traduzido em 8 ou 9 línguas, adaptado para o rádio e para o teatro na Itália e no exterior, comentado em inúmeras escolas. Em seu itinerário, uma etapa teve para mim uma importância fundamental, a de sua tradução para a língua alemã e a publicação na Alemanha Federal. Quando em 1959 soube um editor alemão, a Fischer Bücherei, tinha adquirido os direitos de tradução, me senti tomado por uma emoção violenta e nova, a de ter vencido uma batalha. Ora, eu escrever aquelas páginas sem pensar num destinatário específico. Para mim, tratava-se de coisas que carregava, que me invadiam o que tinha de pôr para fora, dizê-las, ou melhor, gritá-las à luz do dia. Mas quem grita à luz do dia se dirige a todos e a ninguém. Clama no deserto. Com a novidade daquele contato, tudo mudara e se me tornara claro. O livro, por certo, o havia escrito em italiano, para os italianos, para os filhos, para quem não sabia, para quem não queria saber, para quem ainda não era nascido, para quem, de bom grado ou não, fora conivente com a ofensa. Mas seus destinatários verdadeiros, aqueles contra os quais o livro se voltava como uma arma, eram eles, os alemães. Agora a arma estava pronta para disparar. Lembremos, desde Auschwitz, só haviam passado 15 anos. Os alemães que me leriam eram aqueles, não seus descendentes. De opressores ou espectadores indiferentes, eles se tornariam leitores. Eu os forçaria a ficar diante de um espelho. Chegar a hora de acertar as contas, de pôr as cartas na mesa, sobretudo a hora do diálogo. A vingança não me interessava. Intimamente me satisfizera a sagrada, simbólica, incompleta, tendenciosa representação de Nuremberg. Mas para mim estava bem assim, que os outros, os profissionais, cuidassem dos justificadíssimos enforcamentos. A mim competia compreendê-los. Não o punhado dos grandes culpados, mas eles, o povo, aqueles que eu vira de perto, aqueles entre os quais foram recrutados os soldados, SS e também os outros, os que haviam acreditado, os que, não acreditando, haviam calado, não haviam tido a coragem sutil de nos olhar nos olhos, de nos dar um pedaço de pão, de murmurar uma palavra humana. Recordo muito bem aquele tempo e aquele clima.
e acredito poder julgar os alemães de então sem preconceitos e sem cólera. Quase todos, mas não todos, tinham sido surdos, cegos e mudos, uma massa de inválidos em torno de um núcleo de perversos. Quase todos, mas não todos, tinham sido covardes. Justamente aqui, e com alívio, para mostrar quão longe de mim estão os juízos globais, gostaria de narrar um episódio. Foi excepcional, mas também aconteceu. Em novembro de 1944, estávamos no trabalho em Auschwitz. Eu com 2 companheiros. Estava no laboratório químico que descrevi no lugar oportuno. Soou o alarme aéreo e logo depois foram vistos os aviões de bombardeio. Entre centenas, afigurava-se uma incursão monstruosa. Havia nas áreas de trabalho alguns grandes bunkers, mas eram para os alemães. Para nós estavam proibidos. Deviam bastar-nos os terrenos abandonados, então já cobertos de neve, no interior das cercas. Todos prisioneiros e civis, nos precipitamos pelas escadas rumo às respectivas destinações. Mas o chefe do laboratório, um técnico alemão, deteve-nos. Os Häftling químicos, vocês 3, venham comigo. Surpresos, seguimos-lo, apressados para o bunker. Mas na entrada estava um guarda armado, com a suástica no braço. O guarda lhe disse: você entra, os outros venham fora. O chefe respondeu: então estão comigo, ou todos ou nenhum. Tentando forçar a passagem, seguiu-se uma troca de murros. Por certo, o robusto guarda levaria a melhor, mas para a sorte de todos, o sinal de alarme cessou. A incursão não era contra nós. Os aviões tinham seguido para o norte. Um outro mas como resistir ao fascínio dos caminhos que se bifurcam? Se os alemães anômalos, capazes desta modesta coragem, fossem mais numerosos, a história de então e a geografia de hoje seriam diferentes. Eu não confiava no editor alemão. Escrevi-lhe uma carta quase insolente. Intimava-o a não cortar ou trocar uma só palavra do texto e exigia mandar-me o original da tradução por partes, capítulo por capítulo, à medida que o trabalho prosseguisse. Queria controlar sua fidelidade, não só lexical, mas interna. Junto com o primeiro capítulo, muito bem traduzido, me veio uma comunicação do tradutor, em italiano perfeito. O editor lhe mostrara minha carta. Eu não tinha nada a temer, nem do editor nem dele, tradutor. Apresentava-se. Tinha a mesma idade que eu, estudara vários anos na Itália. Além de tradutor, era um italianista, estudioso de Goldoni. Também ele era um alemão anômalo. Fora convocado, mas o nazismo o repugnava. Em 1941, simulara uma doença. Fora internado no hospital e conseguira passar o período de suposta convalescença estudando literatura italiana na Universidade de Pádua. Em seguida, deveria reincorporar-se ao exército, mas permaneceu em Pádua, onde entrou em contato com os grupos antifascistas de Concetto Mercese, de Magnete e de Piguin. Em setembro de 1943, ocorreu o armistício italiano e os alemães, em 2 dias, ocuparam militarmente o norte da Itália. Meu tradutor se juntou naturalmente aos guerrilheiros paduanos das formações Justiça e Libertà, que combatiam nos montes Euganei contra os fascistas de Salò e contra seus compatriotas. Não tivera dúvidas, sentia-se mais italiano do que alemão, guerrilheiro e não nazista, mas sabia dos riscos que corria. Lutas, perigos, suspeitas, mal-estar, se capturado pelos alemães e, com efeito, fora informado de que os SS estavam em seu encalço, uma morte atroz. Além disso, em seu país, a qualificação de desertor e também, talvez, de traidor. Com o fim da guerra, estabeleceu-se em Berlim
que naquele tempo não estava cortada pelo muro, mas submetia-se a um complicadíssimo regime de condomínio dos quatro grandes de então: Estados Unidos, União Soviética, Grã-Bretanha e França. Após sua aventura guerrilheira na Itália, era um perfeito bilíngue, falava o italiano sem sinal de sotaque estrangeiro. Fez traduções, Goldoni em primeiro lugar, porque o amava e porque conhecia bem os dialetos vênetos. Pelo mesmo motivo, o Rusante de Agnolo Beolco, até então desconhecido na Alemanha, mas também autores italianos modernos, Collodi, Gada, D'Arrigo, Pirandello. Não era um trabalho bem pago, ou melhor, ele era excessivamente escrupuloso e, portanto, excessivamente lento, de sorte que sua jornada de trabalho não era adequadamente remunerada. No entanto, jamais se dispôs a buscar emprego numa editora, por dois motivos: amava a independência e, além disso, sutilmente, por vias oblíquas, suas escolhas políticas pesavam sobre ele. Ninguém jamais lhe disse abertamente, mas um desertor, mesmo na Alemanha superdemocrática de Bonn, mesmo na Berlim quadripartida, era persona non grata. Traduzir "é isto um homem?" o entusiasmava. O livro lhe era afim, confirmava, reforçava por contraste seu amor pela liberdade e pela justiça. Traduzi-lo era um modo de continuar sua luta temerária e solitária contra seu país desencaminhado. Naquela época, estávamos ambos tão ocupados que não podíamos viajar, e nasceu entre nós uma troca de cartas frenética. Ambos éramos perfeccionistas. Ele por hábito profissional, eu porque, por mais que tivesse encontrado um aliado, e um aliado valoroso, temia que meu texto empalidecesse, perdesse suas conotações. Era a primeira vez que vivia a aventura sempre excitante, jamais gratuita, de ser traduzido, de ver o próprio pensamento manipulado, refrangido, a própria palavra passada no crivo, transformada ou mal entendida, ou ainda enriquecida por algum inesperado recurso da nova língua. Desde as primeiras amostras, pude constatar que, na realidade, minhas suspeitas políticas não tinham fundamento. Meu partner era tão inimigo dos nazistas quanto eu. Sua indignação não era menor do que a minha, mas persistiam as suspeitas linguísticas. Como aludi no capítulo dedicado à comunicação, o alemão do qual meu texto precisava, sobretudo nos diálogos e nas citações, era muito mais rude que o dele. O tradutor, homem de letras e de educação refinada, conhecia de certo o alemão das casernas. Prestara alguns meses de serviço militar, mas ignorava necessariamente o jargão degradado, muitas vezes satanicamente irônico, dos campos de concentração. Cada carta nossa continha uma lista de propostas e contrapropostas, e às vezes sobre um só termo se acendia uma discussão encarniçada, como por exemplo a que descrevi aqui na página 88. O esquema era geral. Eu lhe indicava uma tese sugerida pela memória acústica que mencionei no lugar devido, ele me opunha à antitese. Isso não é bom alemão. Os leitores de hoje não o compreenderiam. Eu objetava que lá embaixo se dizia exatamente assim. Chegavas, enfim, à síntese, ou seja, ao compromisso. Depois a experiência me ensinaria que tradução e compromisso são sinônimos. Mas naquele tempo eu era impelido por um escrúpulo de superrealismo. Queria que naquele livro, especialmente em sua versão alemã, não se perdesse nada da dureza, da violência imprimida na linguagem, que, de resto, me esforçara ao máximo para reproduzir no original italiano. De um certo modo, não se tratava de uma tradução, mas antes de uma restauração. Esta versão era, ou eu queria que fosse, uma restitutio in prestinum, uma retroversão para a língua na qual as coisas tinham ocorrido e a qual se referiam.
Devia ser, mais do que um livro, um registro de gravador. O tradutor compreendeu tudo rapidamente, daí surgindo uma tradução excelente sob qualquer aspecto. Quanto à sua fidelidade, eu próprio podia julgar. A seu nível estilístico, foi depois elogiado por todos os resenhadores. Sobreveio a questão do prefácio. O editor Fischer me pediu que eu escrevesse um. Hesitei e acabei recusando. Experimentava um embaraço confuso, uma repugnância, um bloqueio emotivo que cortava o fluxo das ideias e da escrita. Pediam-me, em suma, que acrescentasse ao livro, ou seja, ao testemunho, um apelo direto ao povo alemão, ou seja, uma peroração, um sermão. Deveria dar mais ênfase, subir à tribuna, de testemunha tornar-me juiz, pregador, expor teorias e interpretações da história, separar os justos dos pecadores, da terceira pessoa passar à segunda. Tudo isso constituía uma série de tarefas que me ultrapassavam, tarefas que de bom grado devolveria a outros, talvez aos leitores mesmos, alemães ou não. Escrevi ao editor que não me sentia em condições de redigir um prefácio que não desnaturasse o livro, e lhe propus uma solução indireta: antepor ao texto, à guisa de introdução, um trecho da carta que, em maio de 1960, ao fim de nossa laboriosa colaboração, escrevera ao tradutor para agradecer seu trabalho. Reproduzo aqui. Abre aspas. E assim terminamos. Estou contente por isto, satisfeito com o resultado, agradecido ao Senhor e ao mesmo tempo um pouco triste. Como compreenderá, é o único livro que escrevi. E agora que acabamos de convertê-lo para o alemão, sinto-me como um pai cujo filho chegou à maioridade e vai embora, e dele não se pode mais ocupar. Mas não é só isso. O Senhor talvez terá percebido que para mim o Lager e o fato de ter escrito sobre o Lager foi uma importante aventura que me modificou profundamente, me deu maturidade e uma razão de vida. Talvez seja presunção, mas hoje eu, o prisioneiro número 174.517, por seu intermédio, posso falar aos alemães, recordar-lhe o que fizeram e dizer-lhes: estou vivo e gostaria de compreendê-los para julgá-los. Não creio que a vida do homem tenha necessariamente um objetivo definido, mas se penso em minha vida e nos objetivos que até aqui me propus, um só deles eu reconheço bem preciso e consciente, e é justamente este: prestar testemunho, fazer o povo alemão ouvir minha voz, responder ao capo que limpou sua mão em meu ombro, ao Dr. Panwitz, aos que enforcaram o último. Trata-se de personagens de É Isto um Homem e a seus herdeiros. Estou certo de que o Senhor não me entendeu mal. Jamais nutri ódio em relação ao povo alemão. E se tivesse nutrido, teria me recuperado disto agora, depois de tê-lo conhecido. Não entendo, não suporto que se julgue um homem não por aquilo que é, mas pelo grupo ao qual lhe acontece pertencer. Mas não posso dizer que compreendo os alemães. Ora, algo que não se pode compreender constitui um vazio doloroso, um aguilhão, um estímulo permanente que exige ser satisfeito. Espero que este livro obtenha alguma repercussão na Alemanha, não só por ambição, mas também porque a natureza desta repercussão talvez me permita compreender melhor os alemães, responder àquele estímulo. Fecha aspas. O editor aceitou minha proposta, a qual o tradutor tinha aderido com entusiasmo. Por isto, esse trecho figura na introdução de todas as edições alemãs de É Isto um Homem. Ou melhor, é lido como parte integrante do texto. Disto me dei conta justamente a partir da natureza da repercussão mencionada nas últimas linhas. Ela se materializa em cerca de 40 cartas que me foram escritas por leitores alemães entre os anos de 1961
e 1964. Vale dizer, concomitantemente com a crise que conduziu à construção do muro que ainda corta Berlim ao meio e que constitui um dos pontos mais fortes de atrito no mundo de hoje. O único, junto com o Estreito de Bering, no qual americanos e russos se defrontam diretamente. Todas essas cartas refletem uma leitura atenta do livro e todas respondem, ou tentam responder, ou negam existir uma resposta à pergunta implícita no último período de minha carta, ou seja, se é possível compreender os alemães. Outras cartas me chegaram pouco a pouco nos anos seguintes, de acordo com as reedições do livro, mas quanto mais recentes, tanto mais anódicas. Quem escreve já são os filhos e os netos. O trauma já não é mais deles, não é vivido em primeira pessoa. Expressam uma vaga solidariedade, ignorância e distanciamento. Para eles, aquele passado é verdadeiramente um passado, um ouvir dizer. Não são especificamente alemães. Salvo exceções, suas palavras se poderiam confundir com as que continuam a receber de seus coetâneos italianos. Por isso, não as levarei em conta nesta resenha. As primeiras cartas, as que contam, são quase todas de jovens, que se declaram tais ou que se presume serem a partir do texto, com exceção de uma que me foi mandada em 1962 pelo Dr. T.H. de Hamburgo e que menciono em primeiro lugar porque tenho pressa de me desembaraçar dela. Traduzo seus trechos relevantes, respeitando-lhe a estutice. Abre aspas. Ilustre Dr. Levi. Seu livro é o primeiro entre narrativas de sobreviventes de Auschwitz que chegou ao nosso conhecimento. Comoveu profundamente a mim e a minha mulher. Ora, uma vez que o Senhor, depois de todos os horrores que viveu, se dirige mais uma vez ao povo alemão para compreender, para suscitar repercussões, eu ouso tentar uma resposta. Mas será tão somente um eco. Compreender coisas desse tipo ninguém pode. Tudo deve temer-se de um homem que não está com Deus. Ele não tem freios, não tem peias. E lhe assenta então o outro juízo de Gênesis 8:21. Porque os sentidos e pensamentos do coração do homem são inclinados para o mal desde sua mocidade. Juízo modernamente explicado e demonstrado pelas descobertas tremendas da psicanálise de Freud no campo do inconsciente, que o Senhor certamente conhece. Em qualquer época, sucedeu, abre aspas, que o diabo se manifestasse, fecha aspas, sem reserva, sem sentido. Perseguições de judeus e de cristãos, extermínios de povos inteiros na América do Sul, dos índios da América do Norte, dos godos na Itália, sob Narsés, perseguições e massacres horrendos no curso das revoluções francesa e russa. Quem poderá entender tudo isto? Mas o Senhor espera, de certo, uma resposta específica à pergunta sobre por que Hitler chegou ao poder e por que nós, em seguida, não derrubamos seu jugo. Ora, em 1933, todos os partidos moderados desapareceram e só restou a escolha entre Hitler e Stalin, nacional-socialistas e comunistas, de forças aproximadamente equivalentes. Os comunistas, nós os conhecíamos em razão das diferentes grandes revoltas ocorridas após a Primeira Guerra. Hitler nos parecia suspeito, é verdade, mas surgia decididamente como o mal menor. No início, não nos demos conta de que todas as suas belas palavras fossem mentira e traição. Na política exterior, conseguiu um sucesso após o outro. Todos os estados com ele mantinham relações diplomáticas. O Papa, em primeiro lugar, celebrou uma concordata. Quem podia suspeitar que estávamos montados num criminoso e num traidor? Seja como for, culpa nenhuma se pode atribuir
aos traídos. Só o traidor é culpado. E agora a questão mais difícil, o insensato ódio de Hitler contra os judeus. Ora, esse ódio jamais foi popular. A Alemanha contava-se acertadamente como o país mais amistoso em relação aos judeus no mundo todo. Nunca, pelo que sei e li, durante todo o período hitleriano até o seu fim, nunca se soube de um só caso de ultraje ou agressão espontânea contra um judeu. Sempre apenas perigosíssimas tentativas de ajuda. Passa agora a segunda questão. Rebelar-se no Estado totalitário não é possível. Todo mundo, quando se deu a ocasião, não pôde prestar ajuda aos húngaros. Muito menos pudemos nós resistir sozinhos. Não se deve esquecer que, além de todas as lutas de resistência, só no dia 20 de julho de 1944, milhares e milhares de oficiais foram executados. Já não se tratava de um pequeno bando, como depois disse Hitler. Caro Dr. Levi, assim me permito chamá-lo, porque quem lê o seu livro só pode ter-lhe apreço. Não tenho escusas, não tenho explicações. A culpa recai pesadamente em meu pobre povo traído e descaminhado. Regozije-se com a vida que lhe foi restituída, com a paz e com a sua bela pátria, que eu também conheço. Também em minha estante estão Dante e Boccaccio. Respeitosamente, TH. Fecha aspas. A essa carta, provavelmente sem que o marido soubesse, Frau H. acrescentou as lacônicas linhas seguintes, que traduzo igualmente de modo literal. Abre aspas. Quando um povo reconhece demasiadamente tarde ter se tornado um prisioneiro do diabo, daí se seguem algumas alterações psíquicas. É estimulado o que de mal existe nos homens, do que resultam os panvits e os capos, que limpam a mão no ombro de prisioneiros inermes. 2. Disso também resulta, ao contrário, a resistência ativa contra a injustiça, que o levou e a sua família ao martírio, mas sem sucesso visível. 3. Resta a grande massa daqueles que, para salvar a própria vida, calam ou abandonam o irmão em perigo. Isto nós reconhecemos como culpa nossa diante de Deus e dos homens. Fecha aspas. Muitas vezes voltei a pensar nesse estranho casal. O marido me parece um exemplar típico da grande massa da burguesia alemã, um nazista não fanático, mas oportunista, que se arrepende quando é oportuno arrepender-se. Bastante estúpido para acreditar, que me faz acreditar em sua versão simplificada da história recente, bem como para ousar recorrer à represália retroativa de Narcés e dos Godos. A mulher, um pouco menos hipócrita do que o marido, mas mais carola. Respondi com uma longa carta, talvez a única raivosa que jamais escrevi. Respondi que nenhuma igreja tem indulgência em relação a quem segue o diabo, nem admite como justificação atribuir ao diabo as próprias culpas, que se deve responder em primeira pessoa pelos crimes e pelos erros, senão todo vestígio de civilização desapareceria da face da terra, como de fato havia desaparecido do Terceiro Reich, e seus dados eleitorais só enganavam as crianças. Nas eleições políticas de novembro de 1932, as últimas realizadas livremente, os nazistas, por certo, obtiveram 196 cadeiras no Reichstag, mas junto com os comunistas com 100 cadeiras, os social-democratas, que naturalmente não eram extremistas e que, ao contrário, Stalin detestava, obtiveram 121, que, sobretudo, em minha estante, ao lado de Dante e de Boccaccio, tenho o Mein Kampf, a minha luta, escrito por Adolf Hitler, muitos anos antes de chegar ao poder. Aquele homem funesto não era um traidor, era um fanático coerente
com ideias extremamente claras. Nunca as trocou nem as ocultou. Quem votara nele, certamente votara em suas ideias. Nada falta naquele livro: o sangue e o solo, o espaço vital, o judeu como eterno inimigo, os alemães que personificam abre aspas, a mais alta humanidade na Terra, fecha aspas. Os outros países considerados abertamente como instrumentos para o domínio alemão. Não são belas palavras. Talvez Hitler também tenha dito outras, mas estas não as desmentiu jamais. Quanto aos resistentes alemães, honra a eles. Mas, efetivamente, os conjurados de 20 de julho de 1944 se puseram em ação demasiadamente tarde. Por fim, escrevi, abre aspas, sua afirmação mais audaciosa é a que se refere à impopularidade do antissemitismo na Alemanha. Era o fundamento do verbo nazista desde o começo. Tinha natureza mística. Os judeus não podiam ser o povo eleito de Deus, uma vez que o eram os alemães. Não há página ou discurso de Hitler em que o ódio contra os judeus não seja reiterado até a obsessão. Não era marginal ao nazismo, era seu centro ideológico. E depois, como podia o povo, mais amistoso em relação aos judeus, votar no partido e glorificar o homem que definia os judeus, os inimigos primeiros da Alemanha, e cujo objetivo político era estrangular a hidra judia? Quanto aos ultrajes e às agressões espontâneas, sua própria frase é ultrajosa. Diante dos milhões de mortos, parece-me ocioso e odioso discutir-se se tratou ou não de perseguições espontâneas. De resto, os alemães têm pouca inclinação para a espontaneidade. Mas posso recordar-lhe que nada obrigava os industriais alemães a empregar escravos famintos, senão o lucro. Que ninguém obrigou a empresa Topf, hoje florescente em Wiesbaden, a construir os enormes fornos crematórios múltiplos do Lager, que talvez se ordenasse aos SS que matassem os judeus, mas a incorporação a essa tropa era voluntária, que eu próprio encontrei em Katowice, após a libertação. Pacotes e mais pacotes de formulários em que se autorizavam os chefes de família alemães a retirar gratuitamente roupas e sapatos para adultos e para crianças dos depósitos de Auschwitz. Ninguém se perguntava de onde vinham tantos sapatos de criança, nem jamais ouviu falar de uma certa noite dos cristais? Ou pensa que cada delito cometido naquela noite tenha sido imposto por força da lei? Sei que houve tentativa de ajuda e sei que eram arriscadas. Do mesmo modo, tendo vivido na Itália, sei que rebelar-se no Estado totalitário não é possível, mas sei que existem 1000 maneiras muito menos arriscadas de manifestar a própria solidariedade com o oprimido, que elas foram frequentes na Itália, mesmo depois da ocupação alemã, e que na Alemanha de Hitler aconteceram muitíssimo raramente. Fecha aspas. As outras cartas são muito diferentes, delineiam um mundo melhor. Devo, porém, lembrar que mesmo com a melhor vontade de perdoar, não se podem considerar como uma amostragem representativa do povo alemão da outra época. Em primeiro lugar, este meu livro foi publicado em algumas dezenas de milhares de exemplares e lido talvez por entre 1000 cidadãos da República Federal. Poucos o terão comprado por acaso, os outros porque de algum modo estavam predispostos ao encontro dos fatos, sensibilizados, permeáveis. Entre esses leitores, somente uns 40, como mencionei, decidiram escrever-me. Em 40 anos de prática, já estou familiarizado
com esse personagem singular, o leitor que escreve ao autor. Pode pertencer a duas constelações bem distintas, uma agradável, a outra molesta. Os casos intermediários são raros. Os primeiros dão alegria e ensinam. Leram o texto com atenção, com frequência, mais de uma vez. Amaram-no e o compreenderam, às vezes melhor do que o próprio autor. Declaram-se enriquecidos com o livro, expõem com nitidez seu juízo. Às vezes, suas críticas. Agradecem ao escritor a obra, e não raro, dispensam-no explicitamente de uma resposta. Os segundos dão aborrecimento e fazem perder tempo. Exibem-se, ostentam méritos, com frequência têm originais guardados na gaveta e deixam transparecer o interno de se apoiarem no livro e no autor como a era nos muros. Ou ainda são crianças ou adolescentes que escrevem por bravata, por aposta, para conquistar um autógrafo. Meus 40 correspondentes alemães, aos quais dedico com reconhecimento estas páginas, pertencem todos, salvo o Sr. Th. já citado, que é um caso à parte. A primeira constelação. L.I. é bibliotecária na Westfália. Confessa ter tido a tentação violenta de fechar o livro no meio da leitura, abre aspas, para fugir das imagens que nele são evocadas, fecha aspas. Mas ter logo se envergonhado em razão desse impulso egoísta e covarde, escreve, abre aspas, no prefácio o Senhor expressa o desejo de nos compreender, nós, alemães. Deve acreditar quando lhe dizemos que nós mesmos não sabemos nos conceber nem conceber o que fizemos. Somos culpados. Eu nasci em 1928, em Kreze, na Alta Silésia, não longe de Auschwitz, mas naquele tempo, em verdade, não soube nada. Por favor, não considere esta afirmação como uma desculpa cômoda, mas como um dado de fato das coisas atrozes que se cometiam a poucos quilômetros exatamente de nós. No entanto, pelo menos até a eclosão da guerra, me sucedeu encontrar aqui e ali pessoas com a estrela judia, e eu não acolhi em casa. Não as recebi como teria feito com outros. Não intervi em favor delas. Minha culpa é esta. Só posso aceitar esta minha terrível leviandade, covardia e egoísmo, contando com a remissão cristã. Fecha aspas, fim da citação. Além disso, ela diz participar da Action Sunnah-Zeichen, Ação Expiatória, uma associação evangélica de jovens que passam as férias no exterior a reconstruir as cidades mais gravemente afetadas pela guerra alemã. Ela esteve em Coventry. Nada diz de seus pais, e é um sintoma. Ou sabiam ou falaram com ela, ou não sabiam e então com eles não haviam falado aqueles que certamente sabiam, os ferroviários dos comboios, os donos de armazém, os milhares de trabalhadores alemães das fábricas e das minas em que se extenuavam até morrer os operários escravos, qualquer um, em suma, que não cobrisse os olhos com as mãos. Repito, a culpa verdadeira, coletiva, geral, de quase todos os alemães de então foi não ter tido a coragem de falar. M.S. de Frankfurt nada diz de si e busca cuidadosamente distinções e justificações. Isso também é um sintoma. Abre aspas. O senhor escreve que não compreende os alemães. Como alemão, sensível ao horror e à vergonha, e que será consciente até o fim de seus dias
que o próprio horror aconteceu pela mão de homens de seu país, me sinto tocado pelas palavras do livro e desejo responder. Também não entendo homens como aquele capo que limpou a mão em suas costas, como Panvitz, como Eichmann e como todos os outros que executaram ordens desumanas sem se darem conta de que não se pode fugir à própria responsabilidade escondendo-se por trás dos outros. O fato de que na Alemanha tenha havido tantos executores materiais de um sistema criminoso e que tudo isso tenha podido acontecer justamente graças ao grande número de pessoas dispostas a tanto, com tudo isto, quem, como alemão, poderia deixar de se afligir? Mas são esses alemães? E será lícito, de qualquer modo, falar dos alemães como uma entidade unitária, ou dos ingleses, dos italianos, ou ainda dos judeus? O Senhor citou exceções entre os alemães que não compreende. Agradeço-lhe estas suas palavras, mas peço-lhe lembrar que inúmeros alemães sofreram e morreram na luta contra a iniquidade. Gostaria de todo o coração que muitos compatriotas meus lessem seu livro, para que nós, alemães, não nos tomemos preguiçosos e indiferentes, mas, ao contrário, continue viva em nós a consciência de quão baixo pode cair o homem que se faz torturador de seu semelhante. Se assim acontecer, seu livro poderá contribuir para que tudo isso não se repita. Fecha aspas. A MS respondia com perplexidade, com a mesma perplexidade, de resto, que experimentei ao responder a todos estes interlocutores corteses e civilizados, membros do povo que exterminou o meu e muitos outros. Trata-se substancialmente do mesmo embaraço dos cães estudados pelos neurologistas, condicionados a reagir de um modo ao círculo e do outro ao quadrado. Quando o quadrado se arredondava e começava a assemelhar-se a um círculo, os cães se bloqueavam ou davam sinais de neurose. Entre outras coisas, escrevi-lhe, abre aspas, estou de acordo com o senhor, é perigoso, é ilícito falar dos alemães ou de qualquer outro povo, como entidade unitária, não diferenciada, e reunir todos os indivíduos num juízo. Mas não sou capaz de negar que exista um espírito de cada povo, senão não seria um povo. Uma Deutschum, uma italianidade, uma hispanidade. São somas de tradições, costumes, histórias, língua, cultura. Quem não se sente em si esse espírito, que é nacional no melhor sentido da palavra, não só não pertence por inteiro a seu povo, como também nem mesmo está inserido na civilização humana. Por isto, embora eu considere insensato o silogismo, todos os italianos são passionais. Você é italiano, logo você é passional. Acredito ser lícito, dentro de certos limites, esperar dos italianos em seu todo, ou dos alemães, etc., um determinado comportamento coletivo em vez de outro. Haverá certamente exceções individuais, mas uma previsão prudente, probabilística, a meu ver, é possível. Serei sincero com o senhor. Na geração que superou os 45 anos, quantos são os alemães verdadeiramente conscientes de tudo o que ocorreu na Europa em nome da Alemanha? A julgar pelo resultado desconcertantes de alguns processos, temo serem poucos. Junto com vozes amarguradas e piedosas, ouço outras, divergentes, agudas, demasiado orgulhosas do poder e da riqueza da Alemanha de hoje. Fecha aspas. I.J. de Stuttgart é uma assistente social. Ela me disse, abre aspas, o fato de que o senhor tenha feito com que de seus textos não extravase um ódio irremissível contra nós, alemães, é verdadeiramente um milagre e nos deve causar vergonha. Gostaria de agradecer-lhe isso. Infelizmente, entre nós ainda existem muitos que se recusam a crer que nós, alemães,
tenhamos realmente cometido tais horrores desumanos contra o povo judeu. Naturalmente, essa recusa decorre de muitos motivos diferentes. Ou também, quem sabe, só o fato de que o intelecto do cidadão médio não aceita como possível uma perversidade tão profunda entre nós, cristãos ocidentais. É bom que seu livro tenha sido publicado aqui, podendo assim iluminar muitos jovens. Talvez possa também ser posto nas mãos de alguns velhos, mas para fazer isto, em nossa Alemanha adormecida, é preciso uma coragem civil. Fecha aspas. Respondi-lhe assim, abre aspas. O fato de não experimentar ódio em relação aos alemães surpreende a muitos, e não deveria. Na realidade, eu entendo o ódio, mas unicamente ad persona. Se fosse um juiz, mesmo reprimindo o ódio que sentisse dentro de mim, não hesitaria em infligir as penas mais graves, inclusive a morte, aos muitos culpados que ainda hoje vivem sem problemas na terra alemã ou em outros países de hospitalidade suspeita. Mas sentiria horror se um só inocente fosse punido por um crime não cometido. Fecha aspas. W.A., médico, escreve de Winterberg, abre aspas, para nós, alemães, que carregamos o grave peso de nosso passado e, sabe Deus, de nosso futuro, seu livro é mais do que um relato comovente, é um auxílio, é uma orientação, razão por que lhe agradeço. Não posso dizer nada como desculpa, e não creio que esta culpa, se extingua facilmente. Por mais que tente afastar-me do espírito mal do passado, continuo, apesar de tudo, a ser um membro deste povo, que eu amo e que no curso dos séculos trouxe à luz, em medida igual, obras de pacífica nobreza e outras cheias de perigo demoníaco. Nesta convergência de todos os tempos de nossa história, estou consciente de me encontrar implicado na grandeza e na culpa de meu povo. Portanto, estou diante do Senhor como um cúmplice de quem violentou seu destino e o destino de seu povo. Fecha aspas. W.G. nasceu em Bremen, em 1935. É historiador, sociólogo, militante do Partido Social Democrata. Abre aspas. No fim da guerra, eu ainda era uma criança. Não posso carregar nenhuma parte de culpa pelos delitos espantosos cometidos pelos alemães. No entanto, sinto vergonha por eles. Odeio os criminosos que o fizeram sofrer e seus companheiros. E odeio os cúmplices deles, muitos dos quais ainda vivem. O Senhor escreve que não sabe compreender os alemães. Se quer aludir aos carniceiros e a seus ajudantes, então eu também não consigo compreendê-los. Mas espero ter força para combatê-los se apresentarem de novo no palco da história. Falei de vergonha, queria expressar o sentimento de que tudo quanto naquela época foi perpetrado por mãos alemãs jamais deveria ter ocorrido, nem deveria ter sido aprovado por outros alemães. Fecha aspas. Com H.L. Bávara, estudante, as coisas se complicaram. Escreveu-me da primeira vez em 1962. Sua carta era singularmente viva, livre daquela escuridão de chumbo que caracteriza quase todas as outras, inclusive as mais bem-intencionadas. Considerava que eu esperasse um eco, sobretudo entre pessoas importantes, oficiais, não uma moça, mas ela se sentia envolvida como herdeira e cúmplice. Está satisfeita com a educação que recebe na escola e com o que lhe foi ensinado sobre a história recente de seu país, mas não está segura de que um dia a falta de medida que é própria dos alemães não irrompa novamente sobre outra roupagem e dirigida a outros objetivos. Deplora que seus coetâneos recusem a política como algo sujo. Insurgira-se de modo violento e alterado contra um russo, uma russa
que atribuía aos judeus a culpa pela Revolução de Outubro e considerava o massacre hitleriano como uma punição justa. Nesses momentos sentira, abre aspas, uma vergonha indizível de pertencer ao mais bárbaro dos povos, fecha aspas, abre aspas, mesmo fora de qualquer misticismo ou superstição, fecha aspas, está convencida de que, abre aspas, nós, alemães, não escaparemos da justa punição por tudo aquilo que cometemos, fecha aspas. Sente-se de algum modo autorizada, ou melhor, obrigada a afirmar que, abre aspas, nós, filhos de uma geração cheia de culpa, somos plenamente conscientes disso e tentaremos mitigar os horrores e as dores passadas para evitar que se repitam no futuro, fecha aspas. Como me pareceu uma interlocutora inteligente, desenvolta e nova, escrevi-lhe pedindo notícias mais precisas sobre a situação da Alemanha de então. Era a época de Adenauer. Quanto a seu temor de uma justa punição coletiva, tentei convencê-la de que uma punição, se é coletiva, não pode ser justa e vice-versa. Respondeu-me com um cartão no qual dizia que minhas perguntas exigiam um certo trabalho de pesquisa. Tivesse paciência, me responderia de modo exaustivo assim que possível. 20 dias depois, recebi sua carta de 23 laudas, uma pequena tese, em suma, construída graças a um trabalho frenético de entrevistas feitas pessoalmente, por telefone e por carta. Portanto, também esta excelente jovem, ainda que com boas intenções, era propensa a mas logique, a falta de medida por ela própria denunciada, mas se desculpava com sinceridade cômica, abre aspas, tinha pouco tempo, por isto, muitas coisas que poderia dizer mais sucintamente ficaram como estavam, fecha aspas. Não sendo eu, Maslos, me limito a resumir e a citar trechos que me parecem mais significativos. Abre aspas, amo o país em que cresci, adorei minha mãe, mas não consigo sentir simpatia pelo alemão enquanto tipo humano particular. Talvez porque me pareça ainda por demais marcado por aquelas qualidades que no passado recente se manifestaram com tanto vigor, mas talvez também porque deteste nele a mim mesma, reconhecendo-me semelhante a ele como essência. Fecha aspas. A uma pergunta minha sobre a escola, responde, com documentos, que todo o corpo docente fora, a seu tempo, submetido ao crivo da desnazificação, exigida pelos aliados, mas conduzida de modo diletante e amplamente sabotada, e não poderia ter sido de outra maneira, ter-se-ia de proscrever toda uma geração. Nas escolas, a história recente é ensinada, mas se fala pouco de política. O passado nazista aflora aqui e ali, em vários tons. Poucos professores dele se vangloriam, poucos o escondem, pouquíssimos se declaram a ele imunes. Um jovem professor lhe havia declarado, abre aspas, os alunos se interessam muito por este período, mas logo se opõem quando se fala de uma culpa coletiva da Alemanha. Muitos até afirmam já haver meia-culpa demais por parte da imprensa e de seus professores, fecha aspas. HL comenta, abre aspas, justamente em razão da resistência dos jovens ao meia-culpa, se pode reconhecer que para eles o problema do Terceiro Reich está ainda tão em aberto, ainda é tão irritante e tipicamente alemão quanto para todos aqueles que o viveram antes deles. Só quando este emocionalismo parar, será possível raciocinar de modo objetivo. Fecha aspas. Noutra parte, falando de sua própria experiência, HL escreve, de modo muito plausível, abre aspas, os professores não evitam os problemas, ao contrário, demonstravam, documentando-os com os jornais da época, os métodos de propaganda dos nazistas. Narravam como, ainda jovens, seguiram com entusiasmo
e sem crítica o novo movimento, as assembleias juvenis, as organizações esportivas, etc. Nós, estudantes, os atacávamos vivamente, mas sem razão, como hoje penso. Como se pode acusá-los de terem compreendido a situação e previsto o futuro pior do que os adultos? E nós, em seu lugar, teríamos desmascarado melhor do que eles os métodos satânicos com os quais Hitler conquistou a juventude para sua guerra? Fecha aspas. Observe-se, a justificação é a mesma, aduzida pelo Dr. T.H. de Hamburgo, e de resto, nenhuma testemunha da época nega a Hitler uma virtude verdadeiramente demoníaca de persuasor, a mesma que o beneficiava em seus contratos políticos. Pode-se aceitar tal justificação na boca dos jovens, que compreensivelmente tentam desculpar toda a geração de seus pais, não na dos velhos, comprometidos e falsos penitentes, que tentam circunscrever a culpa a um homem só. H.L. me mandou muitas outras cartas, suscitando em mim reações contraditórias. Descreveu-me seu pai, um músico, irrequieto, tímido e sensível, morto quando ela era criança. Buscava em mim um pai? Oscilava entre a seriedade documental e a fantasia infantil. Proporcionou-me um caleidoscópio e, ao mesmo tempo, me escreveu, abre aspas, também do Senhor eu construí uma imagem bem definida. É a de quem, escapando de um destino terrível, perdoe-me a ousadia, vaga pelo nosso país, ainda estrangeiro, como um pesadelo. E penso que deveria tecer-lhe um manto como aquele que vestem os heróis nas lendas, para protegê-lo contra todos os perigos do mundo. Fecha aspas. Eu não me via nesta imagem, mas não lhe escrevi isto. Respondi que tais mantos não podem ser dados. Cada qual deve tecê-los por conta própria. H.L. me expediu os 2 romances de Heinrich Mann, o ciclo de Henrique IV, que infelizmente jamais encontrei tempo de ler. Fiz chegar a ela a tradução alemã de La Trégua, que neste meio tempo fora editada. Em dezembro de 1964, mandou-me de Berlim, para onde se transferira um par de abotoaduras de ouro feitas por uma ourives amiga sua. Não tive coragem de restituí-las. Agradeci-lhe, mas pedi que não me desse nada mais. Espero sinceramente que não tenha ofendido essa pessoa intimamente gentil. Espero que ela tenha compreendido o motivo de minha atitude. Desde então, não mais tive notícias dela. Deixei por último a troca de cartas com a senhora Het S. de Wiesbaden, minha coetânea, porque constitui um capítulo à parte, seja como qualidade, seja como quantidade. Sozinha, minha pasta HS é a mais volumosa do que aquela em que conservo todas as outras cartas de alemães. Nossa correspondência se estende por 16 anos, desde outubro de 1966 até novembro de 1982. Contém, além de umas 50 cartas suas, muitas vezes de 4 páginas ou mais, com minhas respectivas respostas, as cópias de um número pelo menos igual de cartas por ela escritas a seus filhos, a amigos e a outros escritores, a editores, a organismos locais, a jornais ou a revistas. Cópias que considerou importante mandar-me, ainda por cima, recortes de jornais e resenhas de livros. Algumas de suas cartas são circulares, metade da página é fotocopiada, igual para vários correspondentes, e a outra metade, em branco, é preenchida à mão com as notícias ou as perguntas mais pessoais. A senhora Het me escrevia em alemão e não conhecia o italiano. Respondi-lhe inicialmente em francês, mas em seguida percebi que ela compreendia com dificuldade
e por muito tempo lhe escrevi em inglês. Mais tarde, com sua divertida concordância, escrevi-lhe em meu alemão incerto, com uma cópia que ela me restituía com suas correções anotadas. Encontramo-nos apenas 2 vezes em sua casa, durante uma apressada viagem de negócios minha à Alemanha, e em Turim, durante umas férias dela igualmente apressadas. Não foram encontros importantes, as cartas contam muito mais. Também sua primeira carta partia da questão da compreensão, mas possuía um aspecto enérgico e vivo que a distinguiam de todas as outras. Meu livro lhe fora dado tardiamente por um amigo comum, o historiador Hermann Langbein, quando já a primeira edição havia se esgotado. Como assessora de cultura no governo regional, ela tentava reeditá-lo logo e me escrevia. Abre aspas. Seguramente o senhor jamais conseguirá compreender os alemães. Não conseguimos nem mesmo nós, uma vez que naquela época sucederam coisas que jamais, fosse o preço qual fosse, deveriam suceder. Daí decorreu que para muitos de nós, palavras como Alemanha e pátria perderam para sempre o significado que antes possuíam. O conceito de pátria para nós se extinguiu. Esquecer é o que absolutamente não nos é lícito. Por isto, são importantes para a nova geração os livros como o seu, que descrevem o desumano de um modo tão humano. Talvez o Senhor não se dê plenamente conta de quantas coisas um escritor pode implicitamente expressar sobre si mesmo e, portanto, sobre o homem em geral. Exatamente isto é o que confere peso e valor a cada capítulo de seu livro. Acima de tudo, perturbaram-me suas páginas sobre o laboratório de Bruna. Era este o modo, pois, pelo qual os prisioneiros nos viam a nós, os não prisioneiros. Fecha aspas. Mais adiante, narra sobre um prisioneiro russo que no outono lhe levava carvão até o depósito. Falar-lhe era proibido. Ela lhe punha nos bolsos comida e cigarros. E ele, para agradecer, gritava Heil Hitler. Ao contrário, não lhe era proibido que labirinto de hierarquias e de proibições diferenciais devia ser a Alemanha de então. Mesmo as cartas de alemães e as de Hertz, em especial, dizem mais do que parecem dizer. Falar com uma jovem operária voluntária francesa, Hertz a requisitava em seu campo, trazia para casa, levava inclusive a alguns concertos. A jovem no campo não podia lavar-se bem e tinha piolhos. Hertz não ousava dizer isso a ela, sentia um mal-estar e se envergonhava por esse mal-estar. A essa sua primeira carta respondi que meu livro certamente havia suscitado ressonância na Alemanha, mas justamente entre os alemães que menos tinham necessidade de lê-lo. Me haviam escrito cartas de arrependimento os inocentes, não os culpados. Este, como é compreensível, calavam. Em suas cartas subsequentes, pouco a pouco, em seu modo indireto, Hertz, chamo-a assim para simplificar, embora não nos tenhamos nunca tratados por você, me forneceu um retrato de si mesmo. Seu pai, pedagogo por profissão, era um ativista social-democrata desde 1919. Em 1933, o ano no qual Hitler subiu ao poder, logo perdeu o emprego. Sucederam-se inquéritos e dificuldades econômicas. A família teve de transferir-se para uma habitação menor. Em 1935, Hertz foi expulsa do colégio porque se recusara a entrar para a organização juvenil hitleriana. Casou-se em 1938 com o engenheiro Daí Farben, daí seu interesse pelo laboratório de Bruna, de quem logo teve 2 filhos. Depois do atentado contra Hitler, em 20 de julho de 1944, seu pai foi deportado para Dachau, e o matrimônio entrou em crise, porque o marido, mesmo não sendo inscrito no partido,
não tolerava que Het pusesse em risco a si mesma, a ele e aos filhos, para fazer aquilo que deveria ser feito, isto é, para levar cada semana um pouco de comida até os portões do campo no qual o pai era prisioneiro. Abre aspas, parecia-lhe que nossos esforços fossem absolutamente insensatos. Uma vez fizemos uma reunião de família para ver se havia possibilidade de dar uma ajuda a meu pai, e caso houvesse, qual? Mas ele apenas disse, não se perturbem inutilmente, vocês não o verão mais. Fecha aspas. No entanto, com o fim da guerra, o pai voltou, mas estava reduzido a um espectro. Morreu poucos anos depois. Het, bastante ligada a ele, se sentiu na obrigação de prosseguir a militância no Partido Social Democrata Renovado. O marido não estava de acordo. Aconteceram conflitos, ele pediu e obteve divórcio. Sua segunda mulher era uma refugiada da Prússia Oriental, que, em razão dos 2 filhos, manteve discretas relações com Het. E lhe disse certa vez, a propósito do pai, de Dachau e dos Lager, abre aspas, não leve a mal se não suporto ler ou escutar essas suas coisas. Quando tivemos de escapar, foi terrível. E a coisa pior foi que tomamos a estrada pela qual antes tinham sido evacuados os prisioneiros de Auschwitz. O caminho ficava entre 2 sebes de mortos. Gostaria de esquecer aquelas imagens e não posso. Continuo a sonhar com elas. Fecha aspas. O pai acabara de voltar quando Thomas Mann, no rádio, falou de Auschwitz, do gás e dos fornos crematórios. Abre aspas. Escutamos todos com perturbação e calamos por longo tempo. Papai andava de um lado para o outro, taciturno, agastado, até que lhe perguntei, mas você acha possível que se envenenem pessoas com gás, se queimem, se utilizem-se os cabelos, a pele, os dentes? E ele, apesar de vir de Dachau, respondeu, não é possível. O Thomas Mann não deveria dar crédito a esses horrores. No entanto, era tudo verdade. Poucas semanas depois, vimos as provas e ficamos convencidos. Fecha aspas. Numa outra longa carta, ela me descrevera sua vida na emigração interna. Abre aspas. Minha mãe tinha uma queridíssima amiga judia. Era viúva e vivia só. Os filhos tinham emigrado, mas ela não se resolvia a deixar a Alemanha. Também nós éramos perseguidos, mas políticos. Para nós era diferente e tivemos sorte, apesar dos muitos perigos. Não esquecerei a noite na qual aquela mulher nos visitou, no escuro, para dizer, por favor, não me procurem mais e me desculpem se não voltar a procurá-los. Compreendam, eu os poria em perigo. Naturalmente, continuamos a visitá-la, até que foi deportada para Theresienstadt. Não a vimos mais e por ela não fizemos nada. O que poderíamos fazer? No entanto, a ideia de que não se pudesse fazer nada ainda nos atormenta. Peço-lhe que procure entender. Fecha aspas. Contou-me ter assistido em 1967 ao processo da eutanásia. Um dos acusados, um médico, havia declarado em juízo que lhe fora ordenado injetar pessoalmente veneno nos doentes mentais e que ele recusara por consciência profissional. Ao contrário, abrir e fechar a válvula do gás lhe parecera pouco agradável, mas em suma tolerável. Voltando para casa, Het encontra a faxineira, uma viúva de guerra, a executar seu trabalho, e o filho que cozinha. Todos os 3 sentam-se à mesa, e ela narra ao filho tudo o que viu e ouviu no processo. Subitamente, abre aspas, a mulher largou o garfo e interveio agressivamente. Para que servem todos esses processos que arrumaram agora?
O que poderiam fazer os nossos pobres soldados se lhe davam aquelas ordens? Quando meu marido veio da Polônia, de licença, ele me contou. Quase não fizemos nada a não ser fuzilar judeus. Sempre fuzilar judeus. De tanto disparar, meu braço doía. Mas o que podia ele fazer se lhe haviam dado aquelas ordens? Eu a despedi rapidinho. Eu a despedi, reprimindo a tentação de me congratular com ela por seu pobre marido morto na guerra. Pois veja, aqui na Alemanha ainda hoje vivemos em meio a pessoas desse gênero. Fecha aspas. Hetty trabalhou muitos anos na Secretaria de Cultura do Land Hesse. Era uma funcionária diligente, mas impetuosa, autora de resenhas polêmicas, organizadora apaixonada de simpósios e encontros com os jovens, igualmente apaixonada com as vitórias e as derrotas de seu partido. Após a aposentadoria, ocorrida em 1978, sua vida cultural se enriqueceu ainda mais. Escreveu-me acerca de viagens, de leitura, de stages linguísticos. Sobretudo, e durante toda a sua vida, foi ávida, até obcecada por encontros humanos. O encontro comigo, duradouro e fecundo, foi só um entre muitos. Abre aspas, meu destino me impele na direção de homens com um destino. Fecha aspas. Escreveu-me certa vez, mas não era o destino que a impelia, e sim uma vocação. Buscava-os, encontrava-os, punha-os em contato entre si, curiosíssima de seus encontros ou atritos. Foi ela quem me deu o endereço de Jean Améry e o meu a ele, mas sob uma condição, que ambos lhe mandássemos cópias das cartas que trocaríamos, o que fizemos. Também teve um papel importante para me pôr no encalço daquele Dr. Miller, químico em Auschwitz, e depois meu fornecedor de produtos químicos, além de ser um arrependido, do qual falei no capítulo Venádio, do livro Sistema Periódico. Fora colega de seu ex-marido. Com toda razão, também pediu cópias do dossiê Miller. Em seguida, escreveu cartas inteligentes a ele sobre mim e a mim sobre ele, dando-nos devidamente as cópias para conhecimento. Numa só ocasião, percebemos, pelo menos percebi, uma divergência. Em 1966, fora solto Albert Speer, do cárcere, interaliado de Spandau. Como se sabe, tinha sido o arquiteto da corte de Hitler, mas em 1943 fora nomeado ministro da indústria bélica. Nesta condição, era em boa parte responsável pela organização das fábricas em que nós morríamos de cansaço e de fome. Em Nuremberg, fora o único entre os acusados a se declarar culpado, inclusive pelas coisas de que não sabia, ou melhor, justamente por não ter querido sabê-las. Foi condenado a 20 anos de reclusão, que usou para escrever suas memórias do cárcere, publicadas na Alemanha em 1975. Hetty inicialmente hesitou, depois as leu e ficou profundamente perturbada com a leitura. Pediu a Speer uma entrevista, que durou 2 horas. Deixou-lhe o livro de Langbehn sobre Auschwitz e um exemplar de É Isto um Homem? Dizendo-lhe que devia lê-los. Ele deu a Hetty um exemplar de seu Diário de Spandau, de 1976, para que o enviasse a mim. Recebi e li esse diário, que traz a marca de uma inteligência cultivada e lúcida, bem como de uma regeneração que parece sincera, mas um homem inteligente sabe simular. Speer surge deste diário como um personagem shakespeariano, com ambições ilimitadas a ponto de cegá-lo e contaminá-lo, mas não como um bárbaro, um covarde ou um lacaio. De bom grado,
prescindira dessa leitura, porque para mim julgar é doloroso. Particularmente, um Spear, um homem complexo, um culpado que fora punido. Escrevi a Harry com uma ponta de irritação. O que a impeliu até Spear? A curiosidade? Um sentimento de dever? Uma missão? Ela respondeu-me, abre aspas, espero que tenha considerado a oferta daquele livro em seu sentido justo. Também é justa sua inquietação. Queria ver Spear cara a cara, ver do que é feito um homem que se deixou subjugar por Hitler e que se tornou criatura sua. Spear disse, e eu acredito, que para ele a chacina de Auschwitz é um trauma. Está obcecado pela questão de como pôde não querer ver nem saber, em suma, cancelar tudo. Não me parece buscar justificativas. Também ele gostaria de compreender tudo o que, até para ele, é impossível compreender. Pareceu-me um homem que não falsifica, que luta lealmente e se atormenta em razão de seu passado. Para mim, tornou-se uma chave. É um personagem simbólico, o símbolo da perversão alemã. Leu com aflição extrema o livro de Langbein e me prometeu ler também o seu. Vou mantê-lo informado sobre as reações de Spear. Fecha aspas. Essas reações, para meu alívio, jamais vieram. Se devesse, como é hábito entre pessoas civilizadas, responder uma carta de Albert Speer, teria tido alguns problemas. Em 1978, desculpando-se comigo devido à desaprovação que havia percebido em minhas cartas, Hatch visitou Speer uma segunda vez, mas voltou decepcionada. Encontrou-o senil, egocêntrico, arrogante e estupidamente orgulhoso de seu passado de arquiteto faraônico. Desde então, a substância de nossas cartas se deslocou para temas mais alarmantes porque mais atuais. O caso Moro, a fuga de Kappler, a morte simultânea dos terroristas do bando Baader-Meinhof no supercárcere de Stanheim. Ela tendia a crer na tese oficial do suicídio. Eu duvidava. Speer morreu em 1981 e Hatch subitamente em 1983. Nossa amizade, quase exclusivamente epistolar, foi longa e fecunda, muitas vezes alegre, bizarra, se penso na enorme diferença entre nossos itinerários humanos e na distância geográfica e linguística. Menos bizarra, se reconheço que foi ela, entre todos os meus leitores alemães, a única com os papéis em ordem e, portanto, não amarrada por sentimentos de culpa e que sua curiosidade foi e é a minha, atormentando-se com os mesmos temas que discuti neste livro.